Olá pessoal, hoje Lucas capítulo 10, missão de 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é a seara, a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso que já é o reino de Deus chegado a vós. E digo-vos: será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes! Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitas as maravilhas que em vós foram feitas, já muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, até o inferno será abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A volta dos 70. E voltando então os 70 com alegria, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E ele disse: eu vi a Satanás caindo como um raio do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós estão vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A parábola do samaritano. E então eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele disse: que está escrito na lei? Como a lei? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então, respondendo Jesus, disse-lhe:
Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um certo samaritano, que ia de viagem, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu pagarei quando voltar. Ora, pois, qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz-de da mesma maneira. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, cujo nome era Marta, o recebeu na sua casa. E tinha ela uma irmã por nome Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a tua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe que me ajuda. E, respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a oração do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele então disse: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. A perseverança na oração. E disse-lhes também: qual de vós será um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, me empresta aí 3 pães? Porque um outro amigo chegou a mim de viagem na minha casa e não tenho que servir a ele. Se ele, porém, responder de dentro, dizendo: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te servir, digo-vos que, ainda que não se levante e dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual é o pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. O poder de Jesus sobre os demônios. Já estava então ele expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão, mas alguns diziam: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Outros, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu, mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse:
Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eles então serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Mas, sobrevindo outro mais valente que ele, vencendo, lhe tira toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e ornamentada, então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Mas ele disse: bem-aventurado antes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O sinal de Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração, de pedir um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo contra essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alquer, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bom, também todo o teu corpo será iluminado. Mas se for mau, também o seu corpo será de trevas. Vê, pois, que se a luz que há em ti são trevas, que elas não sejam. Se, pois, todo o corpo é luminoso, não tendo em trevas nenhuma parte, todo ele será iluminado, como quando a candeia ilumina com seu resplendor. Os escribas e os fariseus censurados. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como a sepultura que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele então disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos ainda nem com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram.
Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei. A eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhe isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Ficamos por aqui hoje. Que o Senhor te abençoe sempre. Amém.